Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 30 e 31. Vamos ler. Eu convido a igreja de pé, por gentileza, para lermos a palavra do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30 e 31. Encontraram bem? Amém. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensina? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Podeis assentar-se. Estamos na semana do Dia da Bíblia, e eu trago um assunto interessante. Alguns versículos que vocês já leram e que alguns talvez não saibam o seu significado dentro da exegese bíblica. Mas alguém pode dizer: pastor, os que estudam teologia, os que já estudaram, mas tem os que não estudaram, e vamos exatamente tratar esse assunto, de que muitas pessoas se apegam em um versículo que vamos ler aqui, logo mais, e até nem estudam secular também, não estudam, por causa de um versículo que estaremos lendo aqui dentro desse estudo. Então vamos falar de exegese. O que é exegese? É uma das primeiras ciências bíblicas que o expositor da palavra de Deus deve conhecer. A exegese é uma ciência gêmea da hermenêutica. Essas duas, elas se completam. Uma vez que uma depende da outra. A exegese depende da hermenêutica e a hermenêutica depende da exegese. Mas o que é hermenêutica? É um conjunto de leis e princípios de interpretação e explanação do texto bíblico. E exegese, que vamos estudar, é o estudo do sentido do texto bíblico. É o que significa aquele texto bíblico. Portanto, lida com as línguas originais da Bíblia, principalmente no que concerne a morfologia. O que é morfologia? É a estrutura da língua bíblica em estudo. Lexicografia, o sentido das palavras isoladas do texto bíblico em estudo. A Bíblia tem 3.294 textos isolados e 6.498 textos e contextos. Por isso que a Bíblia precisa ser lida, precisa ser estudada com a orientação do Espírito Santo de Deus. Temos a síntese, que são as diferentes funções das palavras bíblicas quando combinada no discurso. O vocabulário ou a palavra exegese, ela
literalmente significa sacar, extrair, traduzir, narrar, interpretar. Portanto, vamos começar a estudar a Bíblia Sagrada. Quem pode ler, por gentileza, Marcos capítulo 10, versículo 25. Marcos capítulo 10, versículo 25. Creio que os irmãos já leram este versículo. Pode ler, diácono Marialdo. Muito obrigado, diácono Marialdo. Amados, nunca existiu em Jerusalém uma porta ou um postígio com o nome Fundo da Agulha. Isto é uma pura invencionice. Ou seja, a expressão de Jesus significa simplesmente algo impossível. Ou seja, o que Jesus queria dizer? Que é impossível uma pessoa se salvar pondo sua confiança nas riquezas. Então isto aqui faz parte da exegese, ou seja, é exatamente esta extração do sentido do que Jesus queria expor naquele momento. Também Mateus revela também a mesma fala de Jesus concernente a este rico. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então Jesus, repito, estava afirmando que era impossível uma pessoa salvar-se por sua confiança nas riquezas. Jesus mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja bem que quando Jesus se expressou, ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem. Olha só como ele falou: ninguém vem. Vem é para cá, não é vem para lá. Não existe se vem para lá. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro meio de se alcançar a salvação a não ser por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro texto, Marcos capítulo 14, versículo 36. Quem pode ler? Marcos capítulo 14, versículo 36. Veja bem, a palavra Abba, ela é um termo aramaico. Isso significava que Jesus também falava aramaico. E aí surge outras ideologias. Mas como Jesus aprendeu aramaico? Como ele aprendeu mais um idioma? Se ele passou tão pouco tempo. Amado, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a sabedoria,
Jesus é tudo. Quem tinha que questionar era eu. Como é em pouco tempo, já estou dominando isso e aquilo. Precisa de tempo. Então Jesus falava aramaico. E esta palavra Abba, quando ele trazia esta palavra, é como um termo carinhoso para pai, correspondendo ao nosso idioma, papai, paizinho, uma palavra carinhosa. Então esses detalhes são chamados os entrelinhas da Bíblia. E tudo isto, amado, você começa a entender quando você começa a ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia, não falo somente o ler no sentido literal de Gênesis e Apocalipse, mas o ler estudando. O ler estudando. Há pessoas que dizem: já li tantas vezes a Bíblia, já li 10 vezes a Bíblia, já li 30 vezes a Bíblia, já li 4 vezes a Bíblia. Mas quando eu falo em ler, é no sentido de estudar, de ver a raiz de cada palavra, de estudar a sua origem e de não apenas ler como qualquer livro. Marcos capítulo 15, versículo 43. Quem pode ler? Marcos capítulo 15, versículo 43. Muito bem, outra palavra importante é que senador aqui não é comparado ao senador atual nosso, do Senado. Este senador que José ele era apenas um membro, o que se tratava de uma associação do Sinédrio. Então, não se trata do senador dos senados atuais, mas de um membro do Sinédrio. Era isso que ele era. E o que é um Sinédrio, que se lê na Bíblia? É uma associação de 20 ou 23 juízes que a lei judaica ordena. Ou seja, existia em cada cidade 20 ou 23 juízes que faziam parte daquela associação do Sinédrio, e José de Arimateia era um desses 20 ou um desses 23. João capítulo 21, versículo 7, quem pode ler? João capítulo 21, versículo 7. A palavra estava nu, amado, não significa no nosso sentido sem roupa. Tem outros sentidos também, que é a concordância do que o texto diz. Por exemplo, você está à vontade na sua casa, entre família, a mãe, o pai, mas a vestimenta que você está em casa à vontade é ambiente família. Se chegar outra pessoa que não seja família, vai ter que, pegar um blusão. Às vezes a pessoa está de camisola ou está de pijama, coisa assim, Chegou visita, aí pega outra roupa e se veste. Por quê? Porque aquela pessoa se acha despida para uma visita.
Então Pedro, ele não estava aqui no sentido sem roupa, não. Aqui ele se referia à roupa externa dos judeus, não à roupa interna. Então ele tinha uma outra, mas aquela roupa que ele estava, entre os amigos lá estava tudo bem, mas Jesus chegou, aí ele se achou nu. Às vezes nós estamos tão à vontade, mas quando se fala em oração, se está de chapéu, tira o chapéu, se está sem camisa, veste camisa, se está com qualquer outro, pega. Mesmo em casa, na família, quando se vai orar, às vezes a pessoa está bem à vontade, com uma roupa de dormir ou coisa parecida, mas vai orar, a pessoa pega outra toalha, coloca por cima. São essas atitudes que, quando se trata de Jesus, é preciso estar bem vestido na presença do Senhor. É preciso estar bem apresentado, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Mas, amado, tem pessoas que já exageram com este versículo. Tem pessoas que já pregam aí, que eu já vi, não é que me disseram, de que a irmã não pode dormir de camisola, ou o irmão não pode dormir de pijama, porque o anjo vai passar de noite, aí não vai nem querer olhar, porque está vendo a pessoa toda de camisão, de baby doll, de aquelas coisas, e o anjo vai botar a mão. Eu já vi, amado. E o conselho desta pessoa era que a irmã tinha que dormir com um blusão até aqui e abotoado até aqui, nesse calorzão que você está vendo aqui, e o irmão com a camisa de manga comprida e calça comprida e meia no pé. Sabe, amados, por falta de conhecer o que a palavra de Deus quer dizer, então existe outras pessoas já querendo santificar demais. Santificar demais. Nós temos este temor, porque é fruto do Éden. Veja bem que quando eles estavam sem roupa, eles se esconderam. Mas só que o homem tinha feito, aí que vai para Pedro, roupas de folhas, e o homem se escondeu porque achava que estava nu. Da mesma forma Pedro. Aí Deus sacrifica um animal como o cordeiro, já olhando para o Calvário, que precisava revestir o homem com a armadura de Deus para a proteção, para que o inimigo não viesse a atingir, mas que tivesse a armadura de Deus. Revestivo de toda a armadura de Deus. Revestimento, além da sua veste, mais uma vestimenta que Deus tem colocado em nós, para que nós possamos estar andando neste mundo, sendo protegido pelo poder da sua palavra. Quem pode ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Distância
Muito bem. O que é o caminho de um sábado? Andar o sábado todo? Desde 1 da manhã até meia-noite? Será que é isso a caminhada de um sábado? O que é o caminho de um sábado? Ou o que são 6 estádios, que era uma medida grega? Em nosso modo de ver, quilometragens e metros, um caminho de um sábado significava 185 metros. 185 metros era o caminho de um sábado. Outro versículo interessante, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que é aí que nós queremos chegar quando falamos no início. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Qual os três também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Esse é um texto prato cheio para quem não quer estudar, amado. Esse versículo aqui é um prato cheio para quem não quer estudar. Quem não quer estudar teologia, quem não quer estudar secular, para que estudar? A Bíblia diz que a letra mata. Eu que quero morrer? Eu que quero me desviar? Há uns anos atrás, a ideologia de alguns líderes era essa: que quem fosse para a faculdade ia se desviar. Crente não era para ir para a faculdade, que ia se desviar. Crente não era para estudar teologia, que não precisa estudar teologia, porque o Espírito Santo ele dá na hora. E eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo que o Espírito Santo faz lembrar tudo o que o Senhor falou. Mas para ele lembrar, tem que estudar. Como é que eu vou lembrar de uma coisa que eu nunca ouvi? Para me lembrar, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter lido, eu tenho que ter visto. E quando se fala aqui, amado, que a letra mata, não está se referindo a você não estudar, estava se referindo às dispensações da lei. Você vê o versículo 7, o versículo seguinte do capítulo 3 de 2 Coríntios, o versículo 7, está aí a resposta. Estava se referindo à dispensação da lei. Não é para você não estudar. Precisa estudar sim. Precisa estudar a Bíblia. Esse negócio de teologia, negócio de gia, de sapo, essas coisas assim, amado, a Bíblia é uma teologia. A Bíblia em si é uma teologia. Ela se divide em 5 departamentos teológicos, a Bíblia. Um deles é esse que nós estamos vendo aqui, a exegese. Em 5 departamentos teológicos, dentro da numerologia de Deus, o número 5 representa a Bíblia, porque se divide em 5 departamentos teológicos. Precisa-se de estudar. Os discípulos, eles escreveram esses textos porque eles estiveram com o mestre dos mestres. E você vê que é coisa profunda, que o nível de teologia existe: básico, médio, avançado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, doutor em Bíblia. E não termina. E aí tem crente que não quer estudar. Nós temos um curso teológico aqui na igreja, amado, de graça. A nossa convenção deu presente para todos os campos, de graça. Mas pergunte: quantos estão estudando?
estão concluindo o segundo módulo. Não querem estudar. E a palavra de Deus, Deus disse para Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Nós precisamos estar voltados para a palavra do Senhor Jesus, para o estudo da palavra. Ah, pastor, eu não sei ler. Mas tem jeito para você. A Bíblia diz: o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Não sabe ler? Vem, você vai ouvir. Pastor, eu sou surdo. Pois eu vou contratar um professor de Libra para estar na sala. Não tem problema, eu faço qualquer coisa. Agora, diga que não quer estudar, que eu me aquieto. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Já estamos chegando ao final. São vários assuntos, mas nós queremos apenas compartilhar esses assuntos aqui em homenagem ao dia da Bíblia. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Muito bem, obrigado, irmã. Deiliane é a outra. Amados, quando se fala aqui andando na carne, não é desviado, não é a pessoa esculhambando os outros, não é a pessoa chutando os baldes, batendo no cachorro, xingando. Não é esse sentido que Paulo está falando. Andando na carne, Paulo estava se referindo a vivendo neste corpo mortal. Era isso que ele estava falando. Não estava falando na carne dos frutos da carne, mas ele estava se referindo ao seu corpo. Ao seu corpo. E alguns já traduzem: olha aí que a Bíblia diz, já está andando na carne, já no espírito, mas só depois do arrebatamento da igreja. Só após o arrebatamento da igreja que você vai ter um novo corpo espiritual. Mas por enquanto você tem que andar neste corpo da carne. Agora tem que estar vigiando, né? O pastor falou que eu tenho que estar andando no corpo da carne, então não é por aí. Eu não estou mandando ninguém xingar ninguém, não. O seu corpo é uma nova criatura. Já não é mais o eu que vive, é Cristo que vive em você. É Cristo que vive em você. Para finalizar, Apocalipse capítulo 12, versículo 16. A terra ajudou a mulher. Terra em que sentido? Como nós devemos entender esse texto escatológico? Como devemos compreender esse texto? Porque tudo na Bíblia, amado, tem uma explicação. Tudo. Agora precisa orientação do Espírito Santo. Porque há pessoas que acham que, sabe aquele gesto da pessoa pegar a Bíblia e eu vou ver o que é que Deus vai falar comigo. Fecha o olho, ora, abre. Vocês já fizeram isso alguma vez, né? Eu vou ver o que é que Deus vai falar comigo. Aí fecha o olho, abre. Aí viu? Não é. Deixa eu confirmar de novo. Aí fecha. Quando é um negócio assim, meio pegando assim, vai confirmar. Mas quando é bom, ele fica logo lá. Mas quando vê, não é assim. Desconfirmar. Aí vem outro mais complicado ainda. Mas eu vou pedir confirmação de novo, porque eu não estou. Me faz entender, Senhor, aí.
E quando a pessoa abre a Bíblia na genealogia lá, capítulo 1 de Mateus, fulano gerou não sei o que, não, isso não é para mim não. Você está enganado, meu irmão. Você que não se tocou, você que não está com espírito de discernimento. Se você pegou a palavra e disse: Senhor, fala comigo, e abriu no livro de genealogia, então é família. Alguma coisa está acontecendo na família, então tem que orar pela família. Então tudo na Bíblia, amado, tem o seu significado. Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 22, para nós finalizarmos explicando Apocalipse 12, 16. Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar, porque com a vento oriental toda aquela foi, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. 2. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Neste sentido, terra significa escape que Deus dá ao homem, que Deus dá à sua igreja, que Deus dá a Israel. No caso de Apocalipse, está se referindo a Israel, a mulher. O dragão quis afogá-la, mas a terra abriu a boca e tragou, sugou a água. Aí você vai para o texto que Satanás queria matar Jesus afogado, quando Jesus estava na parte leste do mar da Galileia, atravessando uma região montanhosa, o vento muito forte, e o inimigo queria que Jesus morresse afogado ali, mas ali estava quem dá proteção, quem livra do temporal, quem livra das ondas. O próprio Cristo estava ali, o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, o mesmo que está aqui. Então, amados, terra significa escape que Deus dá ao homem. Você que aqui está esta noite, eu já tenho ouvido vários testemunhos. O esposo da irmã Dorca, outros aí, não me lembro o nome do irmão, da irmã, mas que sofreram um acidente de moto, que a esposa dele falou de como foi o acidente, vindo aí dali próximo ali da Arca da Aliança, parece naquelas ruas lá. Escape. De vez em quando a terra se abre, não para você morrer. As águas querem te afogar. A angústia, a lágrima, o choro. Mas o choro pode durar a noite toda, mas não amanhece chorando, porque a terra é seca. A terra é o escape de Deus. E quando nós vemos o Senhor dando exemplo em Jeremias, a terra pode estar seca, o verão forte, mas a árvore que está com a sua raiz no ribeiro não deixa de dar fruto, não, as suas folhas sempre ficam verdes. Representa você esta noite aqui.
que aqui está. O Senhor está contigo, irmã. O Senhor está contigo, meu irmão. Tudo está acontecendo ruim por aí, mas você está aí glorificando a Deus. Morreu um gado, Senhor, eu te dou graça. Vai vir mais. Morreu um, vai vir 5 para ti vivos. Creia na promessa, na palavra de Deus, porque o Senhor continua dando escape para o seu povo.